Muito boa tarde. Está no ar o programa Saúde em Dia, aqui no canal 9 da NET e com transmissão simultânea na Web TV São Caetano. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano. Hoje recebo o Dr. Silvio, que é cirurgião plástico da rede de saúde da cidade de São Caetano. E desde já dou assim um bem-vindo, Dr. Silvio, que é um grande amigo meu, sabe, de longa data, vizinhos de longa data, amigo, tá? Então, ó, pessoal, a partir de agora, por favor, mande suas perguntas, WhatsApp, tá? Aqui da TV, 11 94564 7884, canal 9 da NET, em transmissão simultânea, tá bom? E a partir de agora também, olá, Dr. Silvio. Olá, Ângelo, realmente é um prazer estar aqui, bater esse papo com você. Estou muito contente realmente pelo convite e de falar de cirurgia plástica, aí, que é um tema sempre que causa muita polêmica, muita curiosidade. Dr. Silvio Martinez, tá? Silvio Luiz Martinez, tá? Ele é especialista pela Sociedade Brasileira aqui de Cirurgia Plástica, tá? E também ele é diretor clínico do Hospital Municipal aqui de São Caetano mesmo, tá? Hospital São Caetano. Tá? Então, por isso ele vai poder falar tanto sobre a parte particular em relação à cirurgia plástica, quanto a parte pública também, né, doutor? Verdade. Que suscita também uma polêmica, o que é dado pelo serviço público, o que não é dado, mas depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mais uma vez eu falo, olha só, por favor, internautas, por favor, telespectadores, perguntas, WhatsApp, TV, 11 94564 7884 e canal 9 da NET simultaneamente, tá bom? Segundo o WISAPS, que é um relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, tá? O Brasil ultrapassou os Estados Unidos como líder mundial em número de cirurgias. Só no ano 2013, o país realizou 1.049.000 operações. Já nos Estados Unidos foram 1.045.000, ou seja, 4.000 pessoas a menos que no Brasil. Silvio, a partir de agora, vamos esquecer o doutor aqui, porque senão aqui nós vamos perder tempo, né? Por que os brasileiros procuram tanto a cirurgia plástica como correção estética? Bom, além do Brasil ser um país tropical, então que a parte externa, o corpo sempre tende a estar em exposição, em praia, um país que tem um litoral muito rico, acabou tendo um acesso muito mais fácil da população em geral para a cirurgia plástica. O que antigamente era muito elitizado, tinha poucos especialistas, hoje, assim, desses últimos 20 anos, acabou tendo uma facilidade de ter acesso. Os serviços públicos começaram a ter cirurgia plástica, não estética, e a quantidade de informação que foi aumentada, divulgação comercial, às vezes. Então, o brasileiro descobriu a cirurgia plástica e começou a procurar. Então, essa realmente acabou tendo uma procura e um número muito grande de cirurgias. Qual a diferença entre a cirurgia plástica estética e não estética, que é aquela reconstrutora, é isso mesmo? Sim, esse é o nome? Certo. Tá. Basicamente, quando a pessoa procura um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia, criteriosamente, eles falam assim, o que você procura quando é para beleza é considerado estético. E quando você procura para uma correção, por exemplo, um câncer de pele, uma reconstrução pós um acidente, uma cicatriz consequente de uma outra cirurgia, acaba sendo cirurgias reconstrutivas. Então, em relação ao poder público, seria certo dizer que o poder público ele poderá autorizar as cirurgias não estéticas? Exatamente. Aquelas seriam reconstrutoras? Sim. Normalmente os serviços de faculdade que atendem o público em geral têm a parte de estética, mas a grande massa que procura, sendo cirurgias corretivas, são realmente desse tipo. São cirurgias corretivas, cirurgias reconstrutoras de lesões, de queimados e sequelas de acidentes. Reconstruções, né? Exatamente. Quais são os maiores riscos que um paciente corre realizando o procedimento? Mas nós temos uma foto aqui do Marcos Mena, vocalista da banda LS Jack também, né? Olha, em julho de 2004, aos 27 anos, o cantor teve uma parada cardiorrespiratória, com complicações neurológicas, após ter submetido a uma lipoaspiração no abdômen, para a retirada de 2 litros de gordura. Quer dizer, acho que tiraram 2 litros de gordura, né? Marcos ficou em coma, induzido por 2 meses e hospitalizado por mais 60 dias. Como é que é isso? Isso aqui parece que é o Marcos. Então, você veja só, como eu disse que aumentou a procura de cirurgias plásticas,
Isso implica em que, às vezes, existe um número de profissionais de todas as qualidades. Então, hoje, um bom profissional tem que ter feito uma residência, normalmente são 3 anos de cirurgia geral e depois mais 2 anos de cirurgia plástica, em geral em serviços credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para que isso? Para uma pessoa que queira operar, ela tem que seguir certos cuidados, desde exames pré-operatórios, que são variados, desde ultrassom, exames laboratoriais, exames cardiológicos. Se a pessoa tiver alguma patologia de alguma especialidade, por exemplo, um diabético, uma pessoa de mais idade, você tem que, antes da cirurgia, fazer todo esse preparo. E depois você acabar operando num centro cirúrgico que tenha todo o resguardo, todo o respaldo para que a cirurgia transcorra bem. Uma equipe bem preparada, o anestesista, para que você não tenha esse risco. Independente de tudo isso, pode acontecer casos, por exemplo, esse do LS Jack, ele teve uma embolia gordurosa. Uma pessoa que faz uma quantidade de lipo muito grande, uma retirada de quantidade de gordura... Esses 2 litros, por exemplo. Exatamente. Hoje existe um padrão pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você só pode tirar no máximo 7% do peso da pessoa. E se você ultrapassa isso, ou se você opera num centro cirúrgico que não tem todo o cuidado, você tem que ter até quase uma UTI num pós-operatório para você ter esses cuidados. Então, não adianta a pessoa só querer ir procurar uma cirurgia plástica em centros cirúrgicos, em clínicas de esquina, porque são mais em conta. Mais populares, né? Não adianta. Não existe cirurgia plástica popular, né? Então, aí acaba correndo em riscos, né? Uma cirurgia tem que ter o seu preço correto. Se você vai procurar simplesmente profissional por ser o mais barato, implica em ter um risco maior. Então, as pessoas precisam ter o cuidado de realmente ver com quem estão operando e o local. Quando falamos sobre complicações durante a cirurgia, podemos definir um grupo específico, por exemplo, obesidade mórbida, sedentarismo, paciente pós-bariátrica, hipertensão. Existe um grupo assim, não? Toda pessoa que tem uma patologia anterior, ou uma cirurgia anterior, ou de pessoa de mais idade, existe um risco maior. Isso implica em que você faça um exame mais detalhado. Se a pessoa é um diabético, um cardiopata, que são pessoas que têm patologia ou doenças do coração, tem que fazer uma liberação, tem que fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação com o endocrinologista, uma avaliação com o cirurgião vascular. Para a hora que for para a plástica, você está com toda a pessoa tudo bem para fazer a cirurgia. Então, lógico que o grupo de risco é maior se a pessoa tem algum antecedente de doença. Já temos uma pergunta no ar aqui, tá? Quem tem obesidade pode fazer lipoaspiração pelo Estado? Marcos Rogério de Santo André. Obrigado, Marcos Rogério. Continua com a gente. Pelo Estado pelo governo, né? Pelo público em geral, né? Obrigado, Marcos Rogério. Continua com a gente. Viu, Marcos? A lipoaspiração é considerada uma cirurgia estética. Tem toda uma aparelhagem que implica em ser em cirurgia estética. Então, os serviços públicos não autorizam a parte de cirurgia de lipoaspiração. Mas pode ser feito em algumas escolas, tem o serviço de residência que tem o serviço de cirurgia estética, as pessoas podem, nesses serviços, fazerem a cirurgia de lipoaspiração sem custo. É aconselhável, quando for realizar uma cirurgia plástica, né, optar por mais de um tipo de correção? É possível. Tudo isso você tem que ter um preparo, a equipe. Uma pessoa, por exemplo, que vai operar mama e abdômen, que é uma condição casada que acontece muito, Então, desde que a pessoa esteja bem preparada com os exames, mas em geral, se é uma pessoa de mais idade ou que tem algum risco, é mais seguro fazer a cirurgia em 2 etapas. Acho que nós temos mais uma foto no ar. Isso aqui é marcação para correção? Deve ser lipo? O que é? Normalmente é áreas de lipo, onde você faz a lipoaspiração. Então, tem determinadas áreas que a lipoaspiração bem indicada é a cirurgia onde você tem áreas gordurosas localizadas.
Então, normalmente, nós temos nos flancos, no abdômen. Na área do abdômen, a gente chama o violãozinho, que é essa parte do meio e aqui do lado, e geralmente aqui é mais gordinho. Os flancos e o dorso atrás. Então, tem áreas determinadas que você tem uma gordura localizada. É um ataque, né, maior, Exatamente. Né? Agora, só uma curiosidade, para uma lipoaspiração, essa seria a parte da frente, tem a parte de trás também, né? Como é que se faz? Coloca-se numa posição e no meio da cirurgia, com o paciente anestesiado, coloca numa outra posição? A gente conversa com o anestesista e começa com anestesia em geral, é peridural, mas pode ser com anestesia geral. Normalmente eu começo pelas costas. Para o paciente de bruços. Exatamente. Depois a gente vira o paciente, e aí recoloca os campos esterilizados e tal, e você faz a parte anterior, a parte da frente. Trabalhoso, né? Trabalhoso. E daí que a gente pode tirar somente 7%. 7%. Ou seja, uma pessoa com 100 quilos, entendeu? Ela só pode tirar aí 7 quilos. 7 quilos, Puxa vida. Temos uma outra pergunta aqui no ar. É do Marcos Rogério, aqui de Santo André. Não é? Bom, é que estava aqui. Quem tem obesidade pode fazer lipoaspiração prestada? Aí é a mesma pergunta. Desculpa, Marcos. Tá? E quando as correções são agressivas, com uma grande quantidade de pele retirada, ou então prótese, silicone dos seios, é necessária alguma pausa entre uma cirurgia e outra? Então, normalmente, uma pessoa que quer fazer, que nem nós estamos falando, de mama e abdômen, que se indica fazer em 2 etapas, normalmente um tempo médio da pessoa de se recuperar, a gente dá um intervalo de 9 meses. Quando são pequenas cirurgias, por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia de nariz, você pode até dar um intervalo de 4 meses para uma pessoa que vai fazer a cirurgia prótese de silicone. São áreas distintas, então você dá de 4 meses até 9, se a pessoa tem alguma perda sanguínea, alguma patologia maior, então você dá um intervalo maior. Quais são os procedimentos mais procurados em consultório? Hoje em dia, a procura maior é a implante de prótese mamária, a lipoaspiração em segundo lugar. Depois tem uma equivalência assim, de números, abdominoplastia, a plástica de mama redutora, rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, mas a grande procura é lipoaspiração e implantes de prótese de mama. Os implantes de prótese de mama, há um tempo atrás, eles eram maiores. Eles diminuíram um pouco mais agora o gosto das... É engraçado isso. Há tempos atrás, nós que somos, não vamos dizer antigos, né? Mais passados. Tempos mais maduros aí, né? Eu via primeiro, a redução mamária a pessoa queria fazer bem pequena. Certo. Aí se colocaram depois próteses, houve uma fase que a pessoa queria fazer muito grande. O que acontece? A pessoa começa a ver que tem algumas desvantagens em ter a mama muito grande. E hoje, então, justamente toda essa geração das pessoas que colocaram silicones muito grandes, estão vendo que não é assim tão interessante, porque hoje a gente está uma geração saúde, pessoa vai em academia, e uma pessoa com uma prótese muito grande acaba atrapalhando. Então hoje a pessoa vai querer uma mama que seja proporcional ao corpo dela. Então hoje a grande procura no consultório é por um tamanho proporcional. E essas que fizeram lá atrás as grandes, elas estão trocando agora ou não? Também? Não é ainda uma grande procura, mas as pessoas estão vindo e retirando as próteses, que em geral as próteses antigas, você tinha uma média de 15, 13 anos de garantia, essas pessoas vêm trocar a prótese e colocam uma menor e tiram um pouco de pele também, então está acontecendo isso. Poxa. Pessoal, estamos aqui com o Dr. Silvio Luiz Martinez, especialista em cirurgia plástica, especialista aqui também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também diretor aqui do Hospital São Caetano, aqui o nosso hospital municipal, está nos brindando sobre o assunto cirurgia plástica de todos os níveis. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí, hein? Cirurgia plástica, mande aqui as suas perguntas. WhatsApp TV 11 94 564 7884, pelo canal 9 da NET, simultaneamente. Um abraço, até já, não sai daí, tchau! A
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Olá pessoal, estamos voltando aqui no programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico em São Caetano, estou tendo o prazer de estar com um amigão meu, amicíssimo de longa data. Não vamos falar a nossa idade aqui, porque senão o pessoal, eu acho que não vai gostar. Tá? Dr. Silvio Luiz Martinez, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e diretor clínico do Hospital São Caetano, Municipal São Caetano. Silvio, me fala uma coisa, a celulite é eliminada com a cirurgião, com a realização da lipoaspiração? Então, a celulite, ela tem a patologia geralmente dermatológica, então a gente acaba encaminhando para o dermatologista, mas alguns tratamentos você pode fazer para celulite. Então, existem alguns tratamentos cosméticos que a gente pode fazer dependendo da área da celulite, e geralmente é culote, né? E quando ela está associada com um acúmulo de gordura, você pode associar uma lipoescultura, que é uma lipoaspiração mais minuciosa, mais delicada, e fazer associado o tratamento dermatológico. Temos mais uma pergunta no ar, porque algumas pessoas optam por colocar hidrogel. O que é hidrogel, doutor? Hidrogel é uma proteína, né? E tem também o sintético. E ele serve para preenchimento. É um produto que começou sendo usado em ortopedia para preenchimento de pessoas que tinham lesões em face, em tratamento que teve alguma deformidade, sequela de acidente. Tá. E acabaram alguns profissionais utilizando uma grande quantidade para preenchimento em nádegas, em seio. Mas normalmente hoje, assim, farmacologicamente falando, você tem uma quantidade pequena que pode se usar. E o que aconteceu é que muita gente estava injetando demais e acabou tendo essas complicações que a gente ouviu aí na mídia. Então é um produto que ele é recomendado, mas pouquíssima quantidade. E mesmo assim por um especialista, né? Porque a maioria dos problemas que aconteceram, acredito eu que foram feitos também, aquele negócio, sem ser especialidade. Sim, eu particularmente não uso, eu prefiro usar outros produtos que são mais indicados pelo Anvisa. E menos agressivos. Isso, exatamente. Então, a prótese de mama, você me falou agora há pouco, ela tem validade? É isso mesmo? Então, nós estamos conversando da prótese, que há quanto tempo que a pessoa, das próteses antigas, pessoas que colocaram há 20, 15 anos atrás, ela tem um tempo de validade. Em média, a pessoa tira a cada 13 anos, 15 anos, e as próteses que nós utilizamos hoje em dia, ela tem uma validade em torno de 20 anos. Mas a orientação da Sociedade de Cirurgia Plástica é que você faça um controle periódico a cada 2 anos, e que a pessoa fazendo esse controle, retornando no seu médico, fazendo um controle de ultrassom, e a pessoa não apresentando nenhuma patologia, nenhuma complicação dessa prótese, você pode continuar com ela, desde que faça o controle. E para as mães, a prótese pode trazer alguma complicação na hora de amamentar? Normalmente, a prótese ela é colocada embaixo da glândula mamária ou embaixo até do músculo peitoral. Então, a glândula mamária, onde é produzido o leite, não tem ligação direta com o silicone. Então, é possível que permanecer com o silicone. Ele não atrapalha a amamentação. Cirurgia plástica vicia?
tem uma foto de um rapaz viciado em cirurgias plásticas. É isso mesmo? Já viu essa foto alguma vez? Já vi. Tem pessoas que acabam assim realmente entrando extrapolando. num vício, extrapolando. Eu acho que o cirurgião plástico ele tem que ser um pouco psicólogo, um pouco ginecologista, um pouco endócrino. Multidisciplinar, muito pelo né? bom senso. Você tem que ter bom senso e orientar casos, né? Então o abuso acaba tendo algumas coisas sem regras, mas tem profissionais que acabam indo nessa situação. Mas eu opto muito assim para você ter um critério, uma orientação. Às vezes você tem que falar não para uma pessoa que quer fazer uma determinada cirurgia. Então, comigo no consultório, assim, tem casos muito curiosos, né? Pessoas que vieram com deformidades da orelha de abano e que a pessoa queria... Um lado estava aberto e o outro lado fechado. E a pessoa queria consertar o lado fechado para deixar aberto, porque ela achava bonito. Os dois. Então você tem que ter consciência, explicar para a pessoa o que é o certo para evitar absurdos, né? Não se deixar levar pela opinião do paciente. Eu acho que o médico tem que trabalhar junto com o paciente, explicar. Às vezes a pessoa almeja um determinado resultado, você tem que explicar o que é possível dentro desse resultado, chegar até que você informa a pessoa dentro do bom senso. Consciência, né? Exatamente. Isso aqui é uma outra foto também, é isso? Também de alguém que extrapolou, né? Às vezes a pessoa acaba fazendo certos procedimentos aí que saem do normal, e às vezes o paciente pede isso. Então você tem que ser o profissional de orientar o que realmente é indicado para a pessoa. Eu escutei uma vez, há pouco tempo atrás, um cirurgião americano, plástico, dizer uma coisa que foi o seguinte, que não adianta você levar o corpo ao estresse. Você levou o corpo ao estresse, ele vai reagir. Sim. E às vezes ele reage dessa forma aqui. E a pessoa que é viciada em plástica, às vezes nunca está satisfeita com o resultado. Então sempre quer alguma coisa. Agora eu vou mudar, agora é a mama, agora é o nariz. Então você tem que ter o bom senso, né? Limite, a visão, né? O limite, né, das de coisas. Você falar, essa pessoa está saindo do seu limite, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Temos uma pergunta no ar, é Maria Luísa aqui do centro. Obrigado, Maria Luísa. Continua com a gente, hein? WhatsApp TV 11 94564 7884, canal 9 da NET aqui, em transmissão simultânea. Mande suas perguntas, tá? A rede de saúde realiza cirurgias quando o paciente nasceu com alguma deformidade? Maria Luísa, boa tarde. Obrigado pela pergunta. A rede de saúde, ela autoriza algumas deformidades, tipo lábio leporino, né, fissura palatina, alguma deformidade em mãos, assim, dactilia, que é a pessoa que nasceu com os dedos ligados um no outro. Então existem essas cirurgias, essas deformidades congênitas que são feitas em hospitais públicos. Serviços que têm uma cirurgia plástica até infantil, é possível de conseguir, sim. Vamos colocar pelo que são mais ou menos dessas deformidades? O lábio leporino é a pessoa que nasce com aquela fenda no lábio aberto, é congênito, ou seja, nasceu. Tem umas que tem o lábio leporino e o céu da boca aberto, que é o pálato. Essas cirurgias são autorizadas, são passíveis de serem feitas e tem que ser feitas logo assim no primeiro mês, o fechamento do lábio. E a mão é aquela de peixinho, né? Isso, tá pessoa tudo que nasce com uma pelinha ligada aqui assim, essa cirurgia é autorizada, é feita, em geral, serviços ligados à faculdade. Depois da lipo, a pessoa pode engordar novamente? E se isso acontece, por quê? Eu, particularmente no meu consultório, oriento o seguinte, a pessoa vem fazer para lipo, e a pessoa me pergunta isso, será que eu vou engordar? Eu falo assim, olha, toda pessoa que faz uma plástica, ela tem que se cuidar, né? Então, mesmo depois da cirurgia, você tem que cuidar, tem que fazer uma dieta, você tem que fazer um controle alimentar. Se você manter essa linha, essa dieta, a gordura não volta. O que acontece às vezes é que a pessoa fala, eu fiz a lipo, se eu engordar eu faço outra. Eu falo, não é por esse caminho. Você tem que ter a consciência de se cuidar constantemente. Mesmo porque não é a gordura que volta, né? É uma nova gordura que se cria, não é verdade? Sim. Aquela que saiu, já foi pro lixo, não é verdade? Sim.
Existe alguma imperfeição que não seja possível corrigir com algum tipo de cirurgia plástica? Tem cirurgias, às vezes, sequelas de acidentes, sequelas de outras cirurgias. Você tem que fazer uma análise de cada caso para ver a possibilidade de correção ou não. Então, eu sempre faço uma avaliação da pessoa, explico os riscos e o que é possível melhorar de cada caso, né? Então, cada caso você tem que fazer uma avaliação particular de cada pessoa, de cada situação. Antes da gente terminar, nós estamos estourando o tempo, eu só gostaria de saber do serviço público. Como é que o serviço público entende a cirurgia plástica aqui no município de São Caetano? Então, eu como estou lá no Hospital São Caetano, a gente trabalha em conjunto com o serviço público e nós temos a rede pública, o ambulatório de cirurgia plástica. Esse ambulatório de cirurgia plástica, normalmente ele atende casos de cirurgias corretivas, né? Então, as pessoas que têm necessidade, a gente encaminha para lá casos de cirurgias corretivas. As estéticas, não. Tipo, por exemplo, pessoas que têm tumores de pele, lesões, câncer de pele, sequelas de acidente, esses casos sim. Estamos hoje montando uma equipe, está em formação, das cirurgias pós-bariátricas. Então, essas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica estão procurando a cirurgia plástica reparadora do abdômen. Então, nós estamos montando essa equipe, isso é uma coisa que em breve já vai estar divulgada aí na rede. Infelizmente, nosso tempo é curto e temos que encerrar por hoje. Mas se ficou alguma dúvida sobre o assunto ou você quer ver algum tema aqui no Saúde em Dia, envie uma mensagem com a sua sugestão para o nosso WhatsApp 945657884. Tá? Eu gostaria de aqui agradecer a presença do Dr. Silvio Luiz Martinez, especialista em cirurgia plástica e diretor clínico do Hospital São Caetano. Muito obrigado pela sua visita e seu esclarecimento para toda os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Obrigado, Ângelo. Obrigado, telespectadores. Sei que é um assunto que é muito gostoso bater o papo. Eu, por exemplo, gosto muito e estou à disposição para novas vezes que puder aqui a gente ter outros assuntos. E agradeço novamente o convite. Obrigado pelo bate-papo. Agradeço sua audiência e até a próxima segunda-feira com mais um Saúde em Dia. Tchau, pessoal. Até lá, até segunda-feira, 15h30. Tchau, tchau.